boa tarde. O Câmara Notícias já está no ar. E como todas as terças-feiras, ao vivo. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Boa tarde, Thaís. Um prazer apresentar o Câmara Notícias com você, como sempre, viu? Sempre uma alegria, Matheus. É isso mesmo. E boa tarde para você que nos assiste no canal 4 da NET e também para você que está nos assistindo pelo 61.4 da tua TV aberta, sinal digital para toda a região de São José do Rio Preto. E você sabe também que essa transmissão, Thaís, pode ser vista no site do Poder Legislativo de São José do Rio Preto. Anote o endereço riopreto.sp.leg.br. E, Matheus, daqui a pouco os vereadores vão realizar a 29ª sessão ordinária de 2016 e, na sequência, a 10ª extraordinária. Mas antes de acompanharmos as votações, é claro, tem o Câmara Notícias e agora nós vamos aos destaques desta edição. Comissão de Vereadores ouve mais uma testemunha. Estudo identifica substância capaz de combater o Zika vírus. Notícias sobre economia e sobre a vida na cidade e detalhes da 29ª sessão ordinária no Câmara Notícias, que começa agora. E agora vamos chamar o repórter Alexandre Gama, que está lá no plenário da Câmara e vai falar para a gente um pouco sobre os projetos que serão debatidos na sessão de hoje. É a ordem do dia. Boa tarde para você, Matheus, Thaís e a todos que nos acompanham aqui pela TV Câmara. Pois é, daqui a pouquinho, a partir das 14 horas, a 29ª sessão ordinária de 2016 e, na sequência, a 10ª sessão extraordinária. Na pauta das duas sessões, a mesma pauta, um projeto de lei complementar e 5 projetos de lei. O projeto de lei complementar é do Executivo, de autoria do prefeito Valdomiro Lopes, e inclui no perímetro urbano do município um imóvel de propriedade da imobiliária Dimensão Limitada, um objeto da matrícula 119.194, essa área que vai ser destinada a loteamento. Aí, na sequência, temos 5 projetos de lei. O primeiro deles, do vereador Márcio Larranhaga, declara de utilidade pública a Associação Beneficente Fraternidade e Luz. Terceiro projeto aí, Alessandra Trigo, fica obrigado a constar no portal da transparência, no site da Prefeitura de Rio Preto, informações sobre contratos e aditivos de obras públicas. O quarto projeto na pauta, da vereadora Alessandra Trigo, também dispõe sobre a veiculação de orientação aos munícipes sobre formas de doação ao Fundo Municipal para a Infância e Adolescência. Essa orientação tem que constar aí nos documentos emitidos pelo Poder Público. Outro projeto na pauta, o quinto, da vereadora Celi Regina, autoriza a gratuidade no transporte público aos agentes de saúde em horário de expediente. E o último projeto na pauta, da vereadora Karina Caroline, institui o Dia Municipal do Obreiro Universal. Esses projetos serão discutidos em primeira e segunda discussão hoje, né, na 29ª sessão ordinária e na 10ª extraordinária. Destaque também para a tribuna livre, que será ocupada pela professora Jéssica Daiana de Oliveira, ela que é do Movimento Mulheres e vem falar sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha, completados nesta semana. E também, no início da sessão, logo na hora do presidente, será votada uma denúncia do vereador Marco Rilo, vereador que quer a abertura, a instauração de uma comissão processante contra o prefeito Valdomiro Lopes para apurar possíveis irregularidades envolvendo a Logitrans. A Logitrans foi a empresa contratada em 2010 para prestar consultoria, elaboração do edital para a licitação do transporte público, em que resultaram vencedoras a Circular Santa Luzia e o Expresso Itamaraty. Essa denúncia veio à tona agora com a prisão dos donos da Logitrans no Paraná, o Antônio Carlos Marquesetti, junto com seus sócios, o Garrone e o Sacha Reck. Todos são acusados de fraudar licitações no Paraná por meio desta empresa Logitrans. Até por essa denúncia, hoje foi publicado no Diário Oficial do município a abertura de uma comissão de sindicância determinada pelo prefeito Valdomiro Lopes para apurar
se houve a mesma irregularidade constatada no Paraná em Rio Preto. Essa irregularidade consistia na Logitrans, que elabora o edital, em agir em conluio com as empresas, facilitando aí a vitória delas. Esses são os principais destaques das duas sessões de hoje. Daqui a pouquinho voltamos aqui do plenário com mais notícias e informações para você. Matheus, Thaís. Muito obrigada, Alexandre, pelas informações nesta tarde. E você em casa já sabe, não é verdade? Quer saber mais a respeito desses projetos? Acesse o site oficial da Câmara, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Aliás, Matheus, esse site todo mundo devia visitar com frequência. Afinal de contas, tudo que é postado ali a respeito dos projetos, das sessões, do que acontece aqui dentro, diz respeito à sua vida. Então, salve aí nos favoritos e, com frequência, acesse o site da Câmara. É isso mesmo. Inclusive, você pode ter acesso à transparência para saber direitinho as contas públicas, como é que elas estão. É muito importante isso. Ô, Thaís, e por falar em transparência, em conta pública, a SEV, que apura possíveis irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida em Rio Preto, continua trabalhando e realizou oitiva por esses dias. A TV Câmara acompanhou. Vamos saber quem foi ouvido. A Comissão Especial de Vereadores, que apura supostas irregularidades no programa Minha Casa Minha Vida em Rio Preto, encerrou os trabalhos na última quinta-feira, 4 de agosto, com o depoimento do ex-presidente da Encop, José Antônio Basílio. Basílio voltou a negar irregularidades no programa e disse que a Encop apenas faz o cadastramento dos mutuários interessados nas casas populares, ficando sob responsabilidade da Caixa a análise dos critérios exigidos, como renda e vulnerabilidade social. Apesar de dezenas de depoimentos e juntada de documentos, a comissão ainda tem algumas dúvidas, como a troca de nomes em diversas listas e o que chama de comportamento duvidoso de alguns servidores, que acabaram sendo demitidos logo após a saída de Basílio da presidência. Dúvidas que serão elencadas no relatório final, que será elaborado pelo relator Renato Pupo. As conclusões serão encaminhadas para o Ministério Público Federal e Ministério das Cidades. Em Rio Preto, o programa Minha Casa Minha Vida distribuiu pouco mais de 10 mil casas em conjuntos como Nova Esperança, Lealdade, Amizade e Solidariedade. Entre os apontamentos da SEV estão casas ocupadas indevidamente e supostos privilégios a quem não precisa. Além de Pupo, que é relator, a comissão é integrada por Marco Rilo, presidente, e membros Jean Charles, Alessandra Trigo e Carlão dos Santos. Reforçando que você precisa acessar o site do Poder Legislativo para ficar por dentro de tudo que acontece na Câmara. Lá você encontra a agenda da Câmara, que agora aqui no Câmara Notícias nós vamos mostrar para você. Confira os destaques da semana de eventos e acontecimentos aqui no Poder Legislativo. Confira a agenda de eventos da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Quinta-feira, dia 11 de agosto, no plenário, às 7 horas da noite, tem palestra Gestão Financeira de Longo Prazo. No dia 12 de agosto, sexta-feira, no plenário, às 7h30 da noite, tem sessão solene para outorga do título de empresa cidadã Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia. Dia 13 de agosto, sábado, no plenário e auditório, a partir das 8 horas da manhã, tem primeiro encontro do Plano Municipal do Livro e Leitura. E daqui a pouco, ao vivo, a 29ª sessão ordinária aqui na Câmara de Rio Preto. Se você nos assiste pela reprise, já sabe, todos os dias, 10h30 da noite, a TV Câmara reexibe a sessão ordinária da semana. Não saia daí, voltamos depois de um breve intervalo.
A escrita dá voz a todos e transforma a realidade onde vivemos. Do lugar de cada um, construímos o saber de todos nós. A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Professor, envie seus textos até 19 de agosto. Participe e utilize a coleção da Olimpíada nas suas aulas. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Teatro, artes plásticas, música, dança e cinema. Todo fim de semana, Vivian Lima apresenta a agenda com a programação cultural em São José do Rio Preto. Você também confere as dicas em nossas mídias sociais. Acompanhe os perfis da Câmara Municipal no Facebook e Twitter. Todos os domingos na TV Câmara de Rio Preto você assiste Brasil Caipira, um programa exibido em parceria com a Câmara Federal. Luiz Rocha traz para você moda de viola, galo índio de penas vermelhas, garganteava em cima do puleiro, e músicas que marcaram história. Brasil Caipira, aqui na TV Câmara de Rio Preto, o canal do Legislativo. Em 2016, o espírito esportivo vai contagiar o Brasil. E você, estudante do ensino médio de escola pública estadual ou do DF, também terá a oportunidade de competir no Jovem Senador 2016. A largada já foi dada. Para participar, escrevam a redação com o tema Esporte, Educação e Inclusão. Os ganhadores serão jovens senadores em Brasília e aprenderão na prática como são criadas nossas leis. Jovem Senador 2016. Já estamos de volta e continuamos ao vivo. Obrigada por nos acompanhar no canal 4 da NET e também TV aberta pelo 61.4. Thaís, nunca é demais reforçar a importância da doação de sangue. A gente sempre fala isso aqui no Câmara Notícias. E hoje a gente vai divulgar uma notícia bem bacana, que é de um grupo de corrida aqui da cidade que está desenvolvendo. A Larissa Cruz traz as informações para a gente. Esporte e Solidariedade fez um grupo de corrida aqui de Rio Preto promover uma campanha muito especial. A educadora física Nathalie Salvador tem mais informações sobre isso. Nathalie, como surgiu a ideia da campanha? Como nós somos um grupo de corrida e estamos sempre atentos à atividade física, à qualidade de vida, à saúde, então isso nos levou a promover um evento para doação de sangue. Então nada melhor do que esporte e saúde e ajudar outras pessoas. Como que vai funcionar esse mutirão? Nós vamos reunir os alunos da assessoria, mais outros corredores ou outras pessoas ligadas à atividade física ou que praticam atividade física que estejam interessadas em fazer essa doação, em fazer essa ajuda ao próximo. Qual o horário e o local e o ponto de encontro das pessoas que quiserem participar? Vai ser no Hemocentro de Rio Preto mesmo, às 10 horas, no sábado, no dia 13 de agosto. Obrigada pelas informações. Larissa Cruz para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Nesta semana, a Unesp de São José do Rio Preto é sede de um simpósio de Química Ambiental. Além de palestras e apresentação de trabalhos científicos, o evento conta ainda com um projeto social. É isso mesmo, a universidade promove uma campanha para conscientizar a população sobre o descarte adequado de medicamentos. Você conhece a iniciativa agora. Você precisa de um medicamento, vem até a farmácia, compra e usa de acordo com a orientação médica. Mas e depois? O que você faz com o remédio que sobrou ou que perdeu a validade? Para orientar a comunidade sobre o descarte adequado de medicamentos, a Unesp Rio Preto realiza uma campanha. Até o dia 12 de agosto, a universidade vai ter um ponto de coleta de remédios vencidos ou sem uso. O objetivo é garantir a saúde humana e a proteção ambiental.
As pessoas geralmente jogam os medicamentos na pia, em vaso sanitário, no lixo comum. Às vezes acham até que o descarte, a coleta seletiva é um lugar adequado, mas também não é. Né? E essas substâncias que são jogadas, né, de forma errada, elas chegam ao ambiente, e esse ambiente chega às águas, o lençol freático, né, ao solo, e muitos desses medicamentos causam muitos danos à saúde que a gente ainda nem calcula. Né? Inclusive, as estações de tratamento de água ainda elas não têm um modo efetivo de retirar essas substâncias do ambiente. Então, quando a gente toma essa água novamente, essa água vem com esses compostos químicos, né, e que fazem mal à saúde. Exemplo que muitas pessoas confundem são os anticoncepcionais, que acham que não são medicamentos, mas hoje em dia são as substâncias que mais impactuam no meio ambiente. O projeto está recolhendo medicamentos sólidos, como comprimidos, cápsulas hidrágeas, semissólidos, como pomadas, pastas e géis, e líquidos, como xaropes, soluções, sprays e colírios. As pessoas devem trazer o medicamento na sua embalagem original, junto à bula, que quando ela chegar aqui, nós vamos segregar de acordo com o tipo de medicamento que ela tem. A ação envolve os alunos do Laboratório de Química Medicinal e também a Seção Técnica de Saúde da Unesp. E a gente aderiu, a seção já comprou essa proposta, né, e entrou na parceria devido aos nossos objetivos, que são coincidentes, tanto de saúde preventiva quanto de sustentabilidade ambiental. Ao fim da campanha, os medicamentos vão ser recolhidos por uma empresa responsável pelo manejo adequado dos itens. Os resíduos serão encaminhados para a empresa que já faz a coleta dos nossos resíduos, né? Tanto os resíduos gerais quanto os resíduos especiais, até mesmo do material hospitalar, que é o que a gente usa na seção, quanto em alguns laboratórios aqui que também usam. Então, essa empresa vai receber para fazer o descarte adequado. O ponto de coleta da Unesp está instalado próximo ao Auditório A. Aqui na Unesp a gente vai estar coletando até sexta-feira agora, dia 12, nos 3 períodos, manhã, tarde e à noite. Após esse período, né, após o dia 12, as pessoas devem procurar algumas farmácias que são pontos de coleta que poderão entregar, do mesmo modo que entregariam aqui, entregam nesses pontos de coleta. Matheus, vamos aproveitar aí essa reportagem da Vivian Lima, que está sempre antenada e vai trazer para a gente mais uma notícia a respeito de saúde. É isso mesmo. Um estudo realizado nas universidades da cidade identificou uma substância natural capaz de combater o vírus da Zika. Vamos acompanhar, Thaís. Pesquisa realizada em Rio Preto revela que um composto presente no chá verde pode ser um aliado no combate ao vírus da Zika. O estudo, desenvolvido na Unesp, em parceria com a Faculdade de Medicina de Rio Preto e a Universidade Federal do Mato Grosso, detectou uma substância capaz de inibir a atividade do vírus. O nome dessa substância é EGCG. Foram 6 meses de testes. O composto presente no chá verde foi isolado e aplicado em células usadas para testes in vitro. O resultado foi animador. Nessa parte inicial do trabalho, a gente constatou que o EGCG ele tem a capacidade de bloquear a entrada do vírus na célula hospedeira. O composto bloqueia cerca de 90% da entrada do vírus na célula hospedeira. O estudo pode ajudar no desenvolvimento de drogas capazes de inibir ou reduzir os efeitos causados pelo Zika vírus. A importância desse trabalho é alavancar um início de pesquisa em relação ao EGCG como um possível medicamento para uso contra a infecção pelo Zika. Esse composto, uma vez que ele tem a capacidade de inibir a entrada do vírus na célula, ele poderia ser usado no tratamento de gestantes, inclusive, uma vez que ele não tem a capacidade de promover malformações no feto e ele tem também a capacidade de atravessar a placenta. Esse é o primeiro estudo que analisa a ação do composto do chá verde sobre o vírus da Zika. Mas o poder dessa substância é um velho conhecido dos pesquisadores. O EGCG já existiam relatos na literatura que ele era eficiente contra outros vírus, por exemplo, da hepatite C, o HIV e até mesmo da influenza. Então a gente decidiu testar ele também no Zika,
mesmo porque a hepatite C ela é da mesma família que o Zika vírus, então por essa proximidade ele poderia ter um efeito. Para aprofundar os estudos, os pesquisadores seguem realizando novos testes. A gente precisa começar agora os testes em vivo, né, para avaliar tanto a segurança quanto a eficiência desse composto em modelos animais. Nós já temos outras substâncias em testes e algumas delas bem promissoras, por sinal, então a gente vai continuar com essa linha de pesquisa. Agora sim, não é mesmo, Thaís? Elogiar as imagens do Eduardo Farias, muito, muito belas. E as da reportagem anterior foi do Eude Russo na farmácia. Exatamente. Aliás, a nossa equipe está sempre de parabéns, É né? Modéstia à parte, Matheus. Tirando eu, o restante, todo mundo nota 10. Isso. Bem, e a transmissão de áudio já foi restaurada lá do plenário. A Jaqueline Casanova continua ao vivo e ela está ao lado do chefe de Vigilância em Saúde de Rio Preto. Vamos falar sobre a campanha antirrábica, é isso, Matheus? É isso mesmo. Jaqueline, é com você. Boa tarde, Matheus e Thaís. Boa tarde para você que nos acompanha na TV Câmara. Olha, a campanha já começou, segue até o dia 5 de setembro e este ano é muito importante a campanha porque ano passado não houve a campanha de vacinação para os animais contra a raiva. E sobre isso eu converso com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, o Isalco Nuremberg. Isalco, por que ano passado não houve a campanha? O Ministério da Saúde é responsável pela disponibilização desses insumos das vacinas, né? E ele disponibilizou só para alguns estados onde tinha maior ocorrência de casos e o município de São José do Rio Preto não recebeu ano passado a vacina. Quantos animais devem ser vacinados este ano aqui em Rio Preto? A nossa meta é vacinar 36 mil cães e 3 mil gatos no período da campanha. E como a pessoa deve fazer para levar o seu animal? Olha, os animais, os cães, eles devem ser levados presos numa guia e numa coleira resistente, conduzido por uma pessoa que tenha força suficiente para conduzir o animal, para suportar a força do animal, né? Os gatos, eles devem ser levados ou dentro de carrinho de feira ou em sacos que dê para ele respirar, né? Os sacos vazados, furados, que isso facilita bastante o serviço. E os cães também, cães grandes, eles devem estar colocado focinheira para evitar também briga ou acidente com esses animais. Os animais doentes podem ser vacinados? Não, nós não vamos vacinar animais doentes e nem fêmeas gestantes, né? Não pelo efeito da vacina, mas sim pelo manuseio, pelo estresse que pode causar algum problema e os animais doentes a vacina não faz um efeito desejado. E são animais, somente cães e gatos acima de 3 meses de idade. E com relação aos locais de vacinação, como a pessoa pode ficar sabendo onde é um posto de vacinação? Olha, nós vamos ter, no total da campanha, 108 locais, postos de vacinação, de uma maneira que nós vamos disponibilizar essa vacina próximo de qualquer lugar do município. A pessoa deve se dirigir à unidade básica de saúde mais próxima para verificar o ponto, né, de vacinação, ou ligar na ouvidoria da saúde, que é 0800 770 5870, ou no centro de zoonoses, 3231 6494. No site da prefeitura também tem as informações dos postos, é isso? No site da prefeitura, na página da Secretaria da Saúde, também está disponibilizado as datas, né, dos postos de vacinação, e o horário da vacinação dos postos é das 14 às 19 horas. Só de segunda a sexta ou no sábado funciona também? Não, vai ser de segunda a sexta, né, até às 19 horas, para dar tempo do pessoal sair do serviço e ainda levar o seu animalzinho para poder tomar a vacina. Isalco, agora vamos falar um pouco sobre a raiva. É uma doença muito grave, tanto no animal como no ser humano, né? Quais são os sintomas, como pode ser identificado? Olha, a raiva é uma doença praticamente 100% fatal, né? Ela não tem tratamento. Os animais começam a ter uma sintomatologia nervosa, se esconder debaixo de móveis, ficar em locais escuros, né? Ter algum cambalear nas pernas, nas patas, e depois ele começa a ter sintomatologia agressiva, salivação abundante, né? E o olho também fica vidrado. E qualquer tipo de sintomatologia que comece com uma parte de sintomatologia nervosa,
o animal deve ser levado urgente ao médico veterinário para poder fazer o diagnóstico. Atualmente a gente tem registros de raiva em animais em Rio Preto? Não, há décadas nós não temos registro de raiva em cães e gatos, né? Nós temos registro de raiva em morcegos, né? Morcegos insetívoros e que caídos no chão, que são encontrados, e a gente tem encaminhado eles para o laboratório de referência e tem dado positivo em alguns casos de morcego. Então nós temos a circulação do vírus no município e existe um risco então de um animal, um morcego desse caído, um cão ou um gato, e mexer e levar uma mordida e ter uma transmissão da raiva. Então vale a pena ressaltar a importância de levar um animal para vacinação. Sim, a raiva ela é uma doença muito grave, é uma zoonose, ela passa para o ser humano, ela é fatal, então é uma doença que temos que ter o maior cuidado, levar os animais uma vez por ano para tomar as vacinas. A vacina ela dá uma imunidade de 1 ano e é uma vacina de excelente qualidade. Isalco, muito obrigada por suas informações. Tenha uma boa tarde. Bem, a gente conversou com o Isalco Nuremberg, que é da Vigilância, e falou para a gente sobre a campanha de vacinação em cães e gatos. A campanha segue até 5 de setembro, portanto, há um bom tempo para você levar o seu bichinho de estimação para ser vacinado, porque quem ama, cuida. Voltamos ao estúdio. Thaís, você vacinou sua irmãzinha de pelos ou não? Já está vacinadinha? A Sofia foi levada para tomar a vacina no último ano, vai ser levada agora também. A Jaqueline também tem vários gatinhos. É isso mesmo. Também... Alexandre Gama, nosso repórter, também tem 2 cachorros a equipe toda aqui. Aliás, afinal de contas, depende da gente. Esses bichinhos mesmo. Precisam da nossa organização, do nosso planejamento, para que possamos manter essa estatística a zero aqui em São José do Rio Preto. E você que nos acompanha aí, já assinou o nosso canal no YouTube, já se inscreveu? Ainda não? Basta procurar por TV Câmara Rio Preto. E agora, Matheus, tem uma novidade. Ao lado do botão inscrever-se no YouTube tem o desenho de um sino. Clicando ali, você ativa as notificações. Então, você pode receber no seu e-mail tudo que a gente está produzindo, programas e reportagens especiais. É isso mesmo. Então, se inscreva e aperta o sininho, hein, gente? E nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o Câmara Notícias. A capoeira já foi crime um dia. Hoje é patrimônio da humanidade. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença, acredite no respeito. Produzido pela TV Câmara de São José do Rio Preto, em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. O documento Rio Preto resgata a história da cidade por meio de vídeos, fotos e música. Toda sexta-feira, às 9h30 da noite. Tem algum exame para identificar os vírus? Existem exames capazes de identificar o vírus enquanto a doença está ativa, nos primeiros dias da doença. Existem alguns outros exames que, no caso de dengue e de chikungunya, podem identificar se a pessoa já teve a doença. A unidade de saúde deve ser procurada para orientar quanto à realização de exames. Fique por dentro dos assuntos que interessam a você, munícipe. Profissionais de diversos setores com informações sobre saúde, segurança, educação e serviços oferecidos de graça à população. A cada semana, um tema diferente. Fique por dentro, aqui na TV Câmara, o canal do Legislativo. Câmara Notícias de volta, muito obrigada pela sua audiência. E daqui a pouquinho a gente vai exibir a 29ª sessão
ordinária de 2016 e logo em seguida a 10ª sessão extraordinária. Para você que nos vê pela reprise, já sabe que o TV Câmara reprisa as sessões ordinárias e extraordinárias da semana todos os dias a partir das 10h30 da noite. E, Matheus, imposto de renda, PIS e revisão de aposentadoria são algumas notícias importantes desta semana. Nós vamos saber os detalhes com a Jaqueline Casanova. Olá, vamos a algumas notícias econômicas e financeiras que interessam ao nosso bolso. O INSS vai revisar 1.600.000 benefícios concedidos por invalidez e auxílio-doença. A previsão é de que, no início de setembro, os beneficiários que não passaram por perícia nos últimos 2 anos sejam convocados. Só não serão convocados os aposentados por invalidez que tenham mais de 60 anos. A Receita Federal liberou o 3º lote de restituição do Imposto de Renda de 2016. Estão neste lote também as restituições dos anos de 2008 a 2015. Se você quer saber se está na lista, basta acessar o site da Receita, que é o receita.fazenda.gov.br, ou pelo Receita Fone, que é o 146. A Receita também criou um aplicativo para celulares e tablets, o Pessoa Física, que você pode consultar o imposto de renda pessoa física e a situação cadastral do CPF. E o calendário de pagamento do abono salarial, o PIS, já foi divulgado pela Caixa Econômica Federal e pelo Ministério do Trabalho. O trabalhador que fez aniversário em julho, o dinheiro já está disponível. Quem faz aniversário em agosto, a data de liberação é 18 de agosto. Esse dinheiro fica disponível até 30 de junho do ano que vem, 2017, para ser sacado. O PIS é considerado um importante benefício para o trabalhador, é chamado de o 14º salário. Para saber se você tem direito a ele, basta acessar o site do Ministério do Trabalho, que é o www.mtps.gov.br. E se você tem carro neste mês de agosto, o licenciamento é para veículos com placas finais 5 e 6. Lembrando que o não licenciamento acarreta multa e o carro é apreendido. E vamos a alguns índices de preços. O IGPM, que é o índice que reajusta a energia elétrica, e o contrato de aluguel está acumulado neste ano de 2016 em 6,10%. E o IPCA está acumulado em 4,43%. E a unidade fiscal do município, a UFM, está em R$ 50,61. A UFM é usada para calcular débitos vencidos e parcelados com a Prefeitura de Rio Preto. Jaqueline Casanova para a TV Câmara, o canal do Legislativo. O canal do Legislativo e também das notícias importantes que regem a nossa vida, números muito importantes para a gente se organizar. Obrigada, viu, Jaque? É isso mesmo. E o Alexandre Gama tem outras notícias também fresquinhas para a gente, Matheus. É isso mesmo. Vamos ao plenário com as notícias do dia. Isso mesmo, Matheus. Olha só, uma notícia em primeira mão, uma boa notícia para Rio Preto, para os telespectadores da TV Câmara. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, autorizou hoje a construção de 4 viadutos ao longo da rodovia BR-153. Esses viadutos fazem parte do plano de duplicação dos 17 quilômetros do trecho urbano, já autorizado, à espera aí da boa vontade política. Foram autorizados os seguintes viadutos nesta terça-feira. Construção do viaduto sobre a represa no quilômetro 61 da BR, que vai ligar com aquela ponte estaiada lá, ligando a região dos Damas. Foi autorizado também um viaduto na rua Augusto Senhorim, no quilômetro 66. O terceiro viaduto sobre a Avenida Murchi Once, no quilômetro 64, e o quarto viaduto na Avenida José Munia, no quilômetro 68, mais 950 metros. Eles fazem parte aí daquele grande conjunto de obras já licitadas, estimadas em torno de 300 milhões de reais.
Outra informação importante desta portaria, que está publicada hoje no Diário Oficial da União, é que o DENIT assumirá todo o ônus relativo à construção, à manutenção e ao eventual remanejamento dessas obras. Ou seja, ao que tudo indica, os viadutos não estão dentro da licitação vencida por aquele consórcio Incalço, Coplan, Lens e Bandeirante. Essa portaria está publicada, repito, no Diário Oficial de hoje e ela é assinada pelo Superintendente de Exploração da Infraestrutura Rodoviária da ANTT, o Luiz Fernando Castilho. E já que estamos falando de obras de mobilidade, a Prefeitura de Rio Preto divulgou hoje que a Construoeste foi vencedora da licitação de 53 milhões de reais para a construção de 9 corredores de ônibus, esses corredores que fazem parte do Plano de Mobilidade Urbana, também estimado em 300 milhões de reais. Além desses corredores, esses corredores de ônibus, faz parte do plano de mobilidade o viaduto da João Bernardino Seixas Ribeiro, já concluído, já entregue, um outro viaduto que está sendo construído na João Mesquita e um outro terceiro viaduto que será construído na Capitão Faustino, integrando aí o plano de mobilidade urbana. Bom, e com o encerramento do período de convenções, Rio Preto, falar um pouquinho de eleições, né, tem 6 candidatos oficializados a prefeito. Eu vou citar eles, é o Edinho Araújo, do PMDB, que tem como vice o Eleusis Paiva, do PSD, João Paulo Rilo, candidato do PT, que tem como vice Plínio Gentil, também do PT. Do grupo do prefeito Valdomiro Lopes, o candidato a prefeito é Orlando Bolsoni, do PSB, tendo como vice Ivani Vaz de Lima, do PSDB. Temos ainda Carlos de Arnaldo, do PDT, que tem como vice o Osni Alves, também do PDT, Cauel Lotte, do PSDC, que tem como vice Marcelo Correia, do PRTB, e Daniel Inhane, do PCO, que tem como vice Rodrigo Mantai, também do PCO. Esses candidatos foram escolhidos em convenção, a maioria deles oficializadas na última sexta-feira, dia 5, e agora eles têm até o dia 15 para requerer o registro junto à Justiça Eleitoral, aí com a emissão do CNPJ, e aí sim a campanha estará nas ruas. Lembrando que só depois do dia 15 é permitida a campanha eleitoral e na televisão, a partir do dia 26 de agosto, começa a campanha, não só na TV como na rádio, e a TV Câmara vai acompanhar tudo, inclusive com a realização aí de debates, sabatinas, com todos os candidatos. Essas são as principais informações desta terça-feira. Matheus e Thaís, é com vocês. É isso mesmo, Alexandre, muito obrigada. É isso mesmo. E você já deve estar acompanhando durante uma sessão ordinária da Câmara a votação de projetos que alteram a lei de zoneamento aqui da cidade. Muita gente não compreende muito bem, Thaís, o que isso significa. E é para isso que a TV Câmara está aqui, Matheus. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto com a nossa repórter Mariana Dyer, no É Lei em Rio Preto. Seja nas audiências públicas da Comissão Permanente de Obras ou na pauta das sessões ordinárias, um assunto recorrente é a Lei de Zoneamento. Essa lei, sancionada em dezembro de 1992, trata do uso e ocupação do solo em São José do Rio Preto e já passou por centenas de alterações. Entre as questões abordadas pela lei está a divisão do município em 14 zonas, que vamos detalhar agora. A Zona 1 é zona exclusivamente residencial, de baixa densidade e composta apenas por habitações unifamiliares isoladas. A Zona 2 é predominantemente residencial, de baixa densidade e admite a presença controlada de atividades comerciais e de serviços que não forem incômodos ao uso residencial. A Zona 3 é de uso misto, residencial, comercial e de serviços, de baixa densidade, com predomínio de habitações unifamiliares. A Zona 4 é de uso misto, residencial, comercial e de serviços de média densidade, com predomínio de habitações unifamiliares e multifamiliares, e admite a presença controlada de atividades microindustriais. A Zona 5 é o atual centro urbano, onde a densidade já é excessiva e há uma diversidade muito grande de usos, o que configura uma zona de qualidade urbana em vias de degradação e que, por isso, deve ser recuperada.
A Zona 6 inclui vias públicas de média ou grande intensidade de tráfego que atraem a presença do uso comercial, de serviços ou, em certos casos, residencial multifamiliar. A Zona 7 tem média densidade e é destinada a promover e fortalecer a centralização de comércio e serviços nos bairros, com o objetivo de diminuir a dependência deles em relação ao centro urbano. As regiões de Zona 8 têm média densidade, são de uso misto residencial, comercial ou de serviços e destinadas à expansão do atual centro urbano. A Zona 9 é destinada a atividades incômodas ao uso residencial, mas que desempenham um importante papel na economia do município. Já a Zona 10 é composta por vazios urbanos, trechos de vias públicas, áreas ou terrenos que, na implementação do plano diretor, mereçam tratamento e regulamentação especial para melhor cumprirem sua função social. A Zona 11 é considerada zona industrial, com áreas privadas ou públicas destinadas ao uso industrial de pequeno, médio ou grande porte, incluindo-se as áreas atuais dos distritos industriais e dos mini-distritos. A Zona 12 é zona de preservação dos mananciais. A Zona 13 é localizada fora do perímetro urbano e permite atividades agrícolas, comerciais, industriais, criação animal e outros usos. E a Zona 14 é a zona de expansão urbana. Qualquer alteração na lei de zoneamento deve ser feita por meio de projeto de lei. Ele deve ser publicado 2 vezes no Diário Oficial do município. Esse tipo de projeto também deve passar por 2 audiências públicas realizadas pela Comissão Permanente de Obras do Legislativo, para apresentação e discussão da proposta com a população. Depois disso, os projetos seguem tramitação normal, são colocados em votação em sessão ordinária e devem ter voto favorável de pelo menos 9 vereadores. E, Matheus, a gente vai encerrar agora a edição do Câmara Notícias. Já tem início a sessão de número 29 aqui na Câmara de Rio Preto. Na sequência, a 10ª extraordinária. Mas é muito importante lembrar aos nossos telespectadores e, a partir de agora também, aos ouvintes da Rádio Educativa FM, que todos os projetos votados durante essas sessões você pode acompanhar o balanço dessas votações no site oficial da Câmara, que é o riopreto.sp.leg.br, e também nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, enfim. É isso mesmo. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Câmara Notícias. Obrigada e uma boa tarde. Até terça-feira que vem. Tchau. Tchau.